Sim, concurseiros, vocês são sempre bem-vindos ao nosso canal. Hoje trago a resolução de uma prova aplicada para o concurso da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Faço agora a correção da primeira parte desta prova, lembrando que o restante dela já está disponível lá no nosso curso de português da VUNESP. O link do nosso preparatório está aqui na descrição do vídeo. Então, turma, eu sempre falo, e vocês já sabem, a prova da VUNESP começa com um texto: democracia fraca afeta o PIB. Não são textos longos, mesmo assim sugiro que você não faça a leitura dele de início para otimizar o seu texto, retirado lá do Estadão. Então, o que eu sempre falo, leia as alternativas e volte ao texto, porque assim você vai otimizar o seu tempo. Ao trazer informações dos estudos sobre mais de 160 países, é um editorial do Estadão, deixa claro que o PIB de uma nação, será que ele se harmoniza, ele se fortalece? Então a gente precisa ver o que fala o texto sobre o PIB de uma nação. Já no comecinho aqui está falando que uma pesquisa sobre o desenvolvimento de mais de 160 países com realidades políticas variadas no período de 1960 a 2018, comparou o desempenho de regimes democráticos com aqueles nos quais a democracia é parcial. Então, essa pesquisa ela visa aqui a justamente verificar, fazer um paralelo entre os países cuja democracia é parcial, incompleta ou instável e aquele com os regimes democráticos mais consolidados. A conclusão foi inequívoca, não há equívoco, tem certeza. No longo prazo, o PIB aqui já vai falar do que pede a nossa questão, ela não está falando justamente sobre o PIB de uma nação. O PIB per capita das chamadas democracias defeituosas, iliberais ou híbridas cresceu cerca de 20% menos do que em regimes democráticos estáveis. Então, aqui a gente já identificou o quê? Aqueles países cuja democracia é parcial, incompleta, instável, defeituosa, iliberal ou híbrida, ele vai crescer menos, 20% menos do que naqueles países cujas democracias são estáveis. E aqui já vem uma pequena conclusão deste parágrafo. A democracia é fator de avanço econômico. Então, voltando à questão aqui, eu já vi. O PIB de uma nação se harmoniza com frequência a visão imediatista para fortalecer a democracia? Vamos deixar por enquanto. Será que ele se fortalece? Vamos ver aqui. Quando há observação dos princípios democráticos por seus governantes. Então, quando a gente volta aqui, a gente vai observar o quê? Que o PIB naqueles países cuja democracia é um pouco incompleta, é parcial, nós vimos que eles crescem menos. Então, naqueles países onde essa democracia é mais consolidada, o PIB avança mais também. Observe aqui, ainda na sequência. Segundo eles, uma das consequências negativas da instabilidade democrática é a prevalência de visões de curto prazo. Então, quando a gente já volta aqui à alternativa, nós vimos que o PIB de uma nação se fortalece quando há observação dos princípios democráticos. O que fala lá no texto? Naqueles países cuja democracia é mais forte, mais consolidada, o PIB cresceu 20% a mais. Então, ele se fortalece, ele vai o quê? Ele vai crescer, não é isso? Então, vou descartar a alternativa A. Se harmoniza com frequência a visão imediatista para fortalecer a democracia? Não. Você observa que esta pesquisa ela foi desde quando? De 1960 a 2018. Então, foi um longo período. Nada de imediatismo. Se vê atacado pela democracia, que se fortalece à medida que ele tende a enfraquecer, nada disso. O PIB também ele vai se fortalecer à medida que a democracia fortalece. Aqui não é essa ideia de oposição, não, de proporcionalidade, mas desde que seja no mesmo sentido. A democracia cresce, se consolida, PIB também cresce. Se mantém estável nos regimes instáveis, embora sem fortalecimento da economia. Se mantém estável, nada, ele se mantém instável, ele diminui. Observe aqui o que fala no começo do texto.
que ele cresceu cerca de 20% menos. Se corrói paulatinamente, bem devagar, se a sociedade persegue o fortalecimento de sua democracia. Nada disso. Aqui ele vai se corroer, não, ele vai se fortalecer se a democracia estiver forte, consolidada. Na frase que encerra o primeiro parágrafo, a democracia é fator de avanço econômico, deve ser entendida como. Observe aqui, ainda há pouco falei, isso daqui já é uma conclusão já que fala que a democracia é fator de avanço econômico. Então, o que quer dizer essa frase? Que essa democracia, o crescimento dela, a solidez dela está diretamente relacionada ao crescimento do PIB. Então, o país é mais forte, aí nós percebemos o quê? Que a democracia está mais consolidada, o PIB vai avançar cerca de 20% a mais do que naqueles países em que ela não está consolidada. Então, quando a gente volta à questão, democracia é fator de avanço econômico, como ela deve ser entendida? Uma explicação com caráter crítico, será? Um comentário com caráter comparativo, com caráter ambíguo, gera duas possibilidades de você compreender. Com caráter concessivo, é uma ideia oposta da outra, mas não a impede de acontecer. Ou com caráter conclusivo. Então vamos ver aqui, voltando às alternativas, deve ser entendido como uma explicação com caráter crítico que questiona as informações precedentes. Nada disso. Aqui ela vem justamente para concluir as informações precedentes, anteriores. Por quê? Aqui vem falando justamente nesse sentido, que este PIB ele é mais forte, ele cresce mais naqueles países em que possuem a democracia mais consolidada. Então, isso daqui é uma conclusão. Um comentário com caráter comparativo que nega não, ele vem para concluir. Uma hipótese com caráter ambíguo em relação às informações precedentes, nada, não tem ambiguidade não. Você lendo aqui, você já viu que de fato isso daqui está comprovando as informações anteriores. Um parecer com caráter concessivo, nada, uma síntese. Eu falei com vocês lá, isso daqui, gente, já é a conclusão do primeiro parágrafo, certinho. Então, com caráter conclusivo, aí você já vem aqui, a democracia é fator de avanço econômico em relação às informações precedentes, antes, anteriores. Então, aqui a alternativa é que está correta. A informação expressa com termo em sentido figurado. Caro concursando, não trouxe as passagens aqui, por quê? Termo figurado, você vai ler todas as alternativas sem voltar ao texto. Se você tiver dúvida, você volta. Seu tempo é corrido, você está preocupado, tem muitas questões para resolver. Otimize-o. Com aqueles nos quais a democracia é parcial, ela pode ser parcial ou imparcial. Os autores do estudo, os estudos têm os autores, são economistas? Nada. A instabilidade induz a comportamento míope. Agora, o que é míope? Quem tem miopia são as pessoas. Então, aqui está fazendo o quê? Atribuindo uma característica de um ser humano a um ser inanimado. É importante você observar. Você vai ler as alternativas e vai se deparar com uma em que você vai conseguir observar um termo ou expressões que soam diferentes. Então, você observa aqui, míope não é algo a curto prazo, um comportamento a curto prazo, como fala lá no texto. Aí usou o míope aqui. Ampliação das matrículas na educação básica, nomeação de pessoas despreparadas. Há pessoas preparadas e despreparadas. Então, descarto aqui, porque aqui foi empregado em sentido próprio, não é isso? Bem como a alternativa B também em sentido próprio. Agora, na alternativa C, eu já vi que eu tenho aqui o quê? Um sentido conotativo, que é o mesmo que figurado. Então, aqui, o comportamento não tem como ele ser míope. Míope aqui quer dizer comportamento a curto prazo. Então, venho, descarto as demais alternativas, porque elas foram empregadas em sentido próprio, que é o sentido literal, quando você usa aquela palavra com aquele sentido primeiro dela. Míope, miopia vai se remeter aos olhos, então às pessoas, aos seres vivos e nada ao comportamento. Considere os trechos. Vamos ver aqui o emprego de 2 pontos, interessante.
Então vamos ver aqui já. No primeiro parágrafo e as aspas no segundo, qual é a função deles? Então vamos ver. Aí nós temos aqui, a conclusão foi inequívoca e as aspas, vamos ver aqui, observe as aspas aqui. Vou começar pelas aspas, porque aí já fica um pouco mais fácil. Vamos voltar aqui, então, vamos ver aqui as aspas aqui. Negativas tal. A instabilidade induz a comportamento míope com o objetivo de obter rendas no curto prazo e desconsiderar os efeitos a longo prazo, diz o texto. Ou seja, estas aspas aqui são trechos do texto que os autores apresentaram, correto? Então aqui você já identifica. As aspas são usadas na citação direta. Citação direta é quando você vem e pega trecho ou a fala de uma pessoa e coloca no seu igual foi feita, foi dita anteriormente. Então aqui eu já vi que foi por quê? Porque é uma citação, é um trecho de alguém. Aqui, vamos ver. Para indicar a fala, será? Comentário também não, eu já vi que não é um comentário. Para dar ênfase também não. Citação, sim. Agora, a correção, eu uso as aspas para indicar uma correção? Não, naquele sentido lá, eu já vi que é o quê? Uma citação de alguém. E agora, a conclusão foi inequívoca. No longo prazo, o PIB das chamadas democracias iliberais cresceu tanto. Então aqui nós já vimos o quê? A conclusão foi inequívoca. Você vai perguntar, mas por quê? Não entendi. Então isso daqui vai vir para quê? Justamente para explicar, para detalhar a informação anterior. Caro concursando, lembre-se disso. A principal função, a principal e a mais cobrada função dos 2 pontos é a de explicar. Então, tem explicar já nas opções, já fique atento, porque provavelmente será a correta. Então, quando fala lá, é o detalhamento da informação anterior. Vai explicar por que ela foi inequívoca, por que ela foi certa, ela deu como certeza aquela informação. Aqui está detalhando por que foi inequívoca. No longo prazo, o PIB per capita das chamadas democracias defeituosas cresceu cerca de 20% menos. Anote aí no seu caderno. A principal função dos 2 pontos é a explicativa. Considere as passagens. Nas passagens empregam-se correta e respectivamente conjunções que estabelecem relações de sentido. Então, caro concursando, tem conjunção VUNESP, você vai observar o sentido que ela estabelece. Aqui elas não vieram já marcadas. 2 possibilidades, você vai começar por aquela mais fácil. Então, quando aparece aqui segundo, e aqui quando fala que cresceu menos do que em regimes democráticos estáveis. A democracia, segundo outro pesquisador, eu poderia falar o quê? A democracia, conforme outro pesquisador expôs. Então, segundo, conforme, consoante, vai expressar uma ideia de conformidade, consequência, finalidade, explicação, comparação, eta VUNESP do meu coração. Facilitou, não é isso? Então, conforme, conformidade. E agora, o PIB das chamadas democracias defeituosas cresceu cerca de 20% menos do que regimes democráticos estáveis. Então, aqui está havendo o quê? Está comparando. Nós temos uma ideia de comparação entre os regimes, entre as democracias o quê? Estáveis e também as democracias defeituosas. Então, fez uma comparação entre elas. Por isso que é comparação e também conformidade. Aqui a democracia, segundo, conforme, consoante. Assinale a alternativa em que a pontuação, colocação pronominal mais concordância verbal. Sempre falo. 3 possibilidades, você vai começar pela mais fácil. Aí o que você vai se lembrar? Tem pontuação, você já vem aqui e escreve SVC. Tem colocação pronominal, você já escreve o quê?
Enéas, meu nome é Enéas. Alguns se lembram, os mais novos não, né? Enéas, 4 P's. Isso aqui são as palavras atrativas que vão levar à ocorrência da próclise. E concordância verbal, você já vai vir aqui escrever verbo haver no sentido de existir, ou então você vai se lembrar de que o verbo vai concordar com o sujeito. Primeira coisa, você precisa se lembrar de que o verbo haver no sentido de existir, ele é imparcial, ele não vai para o plural, ok? E depois a regra VUNESP é interessante porque ela não cobra muito. As regras, ela cobra, na maioria das vezes, aquele caso de que o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa, e também a VUNESP gosta bastante de cobrar também o se. O verbo acompanhado da partícula se, será que é um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto, que é o que ela mais cobra também. Aqui para as demais alternativas, aqui se configuram de novo, desta vez ela cobrou bastante a partícula se. Então, se constatam da mesma forma a partícula se. Então, concursando, de que você vai se lembrar? 3 possibilidades, começa pela mais fácil. Eu prefiro colocação pronominal, não é isso? Então, você observa aqui, quando se opta. Quando é o quê? Enéas, 4 P's. Este daqui é o S de Enéas, porque eu tenho uma oração subordinada, uma conjunção subordinativa. Se tem uma conjunção subordinada, é palavra atrativa, vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dela e ele virá antes do verbo. Então, neste caso aqui, colocação pronominal está ok. Diz o texto que para que se obtenha novamente, aqui S de Enéas, 4 P's. O para que é o que? Oração subordinada, conjunção subordinada. Prevê-se. Está correto também porque eu não posso iniciar a frase com os pronomes oblíquos átonos. Será que nenhuma vai? Não vou eliminar nenhuma? Vamos ver. Em democracias estáveis, existem chances de reformas econômicas. As frágeis, porém, se configuram depois de vírgula que não posso usar os pronomes oblíquos átonos, não posso usar os pronomes oblíquos átonos também no início das frases. Opa, já eliminei 2 só com colocação pronominal. E agora, pontuação ou concordância verbal? Então, você vai se lembrar, não posso separar por vírgula o sujeito do verbo nem o verbo do complemento. Quando se opta pela política para que se solucionem pacificamente os conflitos. Anote aí, acalme-se, porque isso daqui é bem interessante. Apareceu este se, você observa que ele está antes do verbo. Por quê? Porque aqui o para que é uma palavra atrativa, não é isso? É uma conjunção subordinativa. Agora, o que você vai fazer? Você vai simplificar. Solucione. Vou deixar aqui se os conflitos. O que você vai fazer? Você vai simplificar a frase. Vai colocar na ordem direta aqui. Você vai colocar o verbo mais a partícula se e depois é que vai vir conflitos. Vai vir o sujeito. Então, solucione-se os conflitos. Eles solucionam o quê? Verbo transitivo direto com verbo transitivo direto. Você já sabe, este se é uma partícula apassivadora. Quando o se é uma partícula apassivadora, este se ele vai concordar com o quê? Com o sujeito paciente. Observe aqui os conflitos. Observe aqui. Solucionem os conflitos. Os conflitos está no plural, o verbo também vai para o plural, porque esse verbo vai concordar com o sujeito paciente. Então, solucionem-se os conflitos aqui. Que solucionem os conflitos. Os conflitos são solucionados. Compreendeu? Verbo transitivo direto, se partícula passivadora, o verbo concorda com o sujeito paciente, o sujeito no plural, verbo também no plural. Até aqui tudo ok. Aí a vírgula foi empregada correta? Quando se opta pela política, aqui eu tenho o quê? Uma oração subordinada adverbial temporal. Quando a oração subordinada adverbial ela vem antes da oração principal, o que ocorre? Ela virá separada por vírgula. Então, ela vem antes da oração principal, ela vem separada por vírgula. Pontuação está ok, alternativa A está correta. Ah, mestre, eu poderia falar que esta primeira oração, que essa oração subordinada adverbial temporal, ela exerce a função de adjunto adverbial? Perfeito.
é uma adjunta adverbial de longa extensão deslocada, ele virá separado por vírgula. Que show de questão que a VUNESP colocou aqui para nós. Diz o texto que, para que se obtenha rendas no curto prazo, a instabilidade de uma democracia induz a comportamento míope. Então, primeira coisa, o se aqui, será que obtenha? Então, vamos de novo. Novamente, o se aqui, obtenha, vou deixar aqui porque eu não sei se é obtenha-se ou obtenham-se, o que? Rendas. Ele obteve o que? Aí você vai se lembrar, obter é verbo transitivo direto. Mestre acabou de falar que este se, ele será o quê? Uma partícula apassivadora. Então, neste caso aqui, rendas é o quê? Um sujeito paciente, porque eu tenho uma voz passiva sintética. Se o sujeito é paciente, o verbo vai concordar com o sujeito paciente. Então, rendas está no plural, o verbo também vai para o plural. Rendas são obtidas, obtenham-se rendas, rendas são obtidas. Então, o correto aqui é o quê? Para que se obtenham rendas no curto prazo, a instabilidade. E a vírgula está correta? O correto seria assim. Diz o texto que, para que se obtenha rendas no curto prazo, a instabilidade de uma democracia induz a um comportamento míope. Esse para que, nós já vimos que, neste caso, é uma oração subordinada adverbial. Aí vai exercer a função de adjunta adverbial. Adjunta adverbial intercalado, ele vai vir separado por vírgula. Outra dica, observe aqui duas vírgulas, anote aí no seu caderno. Quando vier entre o sujeito e o verbo, ou entre o verbo e os seus complementos verbais, uma vírgula provavelmente está errada. Se forem duas vírgulas, ok, então diz o texto que, para que se obtenha, beleza, então aqui já vi como ficaria. Prevê-se em um regime democrático direitos civis. Da mesma forma, observe aqui, então prevê, vamos colocar aqui, vou deixar sem acento por enquanto. Prevê-se o quê? Em um regime democrático. Observe aqui que não foi o regime democrático que foi previsto, não. Isso daqui é onde que vai prever? Em um regime democrático. Isso daqui é um adjunto adverbial. Ele veio entre vírgulas certinho aqui. Vamos só retirar aqui para comprovar que ele está entre vírgulas. Então, aqui, o uso da vírgula está correto, porque eu tenho um adjunto adverbial de longa extensão intercalado. Agora, o que foi previsto? Os direitos. Observe aqui, prevê-se direitos, bem como as alternativas A, B também. Aqui a C traz justamente isso. Ele prevê o quê? Verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu já vi que o quê? O se é uma partícula passivadora, o verbo vai concordar com o sujeito paciente. O sujeito aqui está no plural, o verbo também estará no plural. Prevêem-se direitos seria o correto, tá bom? E os conflitos resolvem-se pacificamente da mesma forma aqui. Resolve o que? Verbo transitivo direto, o se é partícula apassivadora, então resolvem-se os conflitos. Show de bola? Alternativa C errada também. Em democracias estáveis existe, então aqui já vamos colocar uma vírgula, existe chances? Não. Você vai observar que isso daqui é o quê? Um adjunto adverbial. Isso daqui não é o sujeito. Adjunto adverbial deslocado. Então, chances existem chances de reformas econômicas. As frágeis, porém, quando aparecer aqui esta conjunção, aqui eu tenho o quê? Uma oração coordenada sindética adversativa. As adversativas têm vírgula antes. Então, elas podem vir entre vírgula também. Mas sem vírgula antes não pode. Aí você também já descartaria a alternativa D. Não posso iniciar frase com os pronomes oblíquos átonos. Se constatam, já vi também que não posso iniciar frase com os pronomes oblíquos átonos. Aqui na alternativa D eu falo o quê? Que não posso usá-los depois da vírgula. Se constatam com a democracia, constatam-se com a democracia, o aumento. Vamos voltar aqui de novo nesta alternativa E. Constata, vamos supor de novo o se, e aqui nós vamos o quê? Ver o aumento. Simplifique. Então,
Neste caso aqui, ele constata o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu já vi que este se é uma partícula passivadora, o verbo vai concordar com o sujeito paciente. O aumento é constatado. Então, aqui você observa. Se eu tenho um sujeito no singular, o verbo ficará no singular. Então, o correto aqui seria o quê? Constata-se o aumento das chances de reformas econômicas. E aqui nós teríamos que colocar também uma vírgula. Constata-se o quê? Verbo, entre o verbo e o complemento só tem uma vírgula. Eu disse anteriormente, entre o verbo e o complemento não pode ter só uma vírgula. Se forem duas, correto. Aí não tem problema, mas se for uma, você já descarta direto. Então, pontuação está equivocada, concordância equivocada e ainda mais colocação pronominal também equivocada. No trecho, uma revisão bibliográfica apontou que essa visão curto-prazista, típica de regimes instáveis, acaba diminuindo investimentos no setor produtivo. Então, e este que? Qual é a classe de palavra que pertence o termo que? É a mesma daquela destacado em. Então, aqui nós temos o que, as funções do se, do que e do como. Lá no nosso preparatório já tem também. Então, quando fala lá, uma visão bibliográfica apontou o quê? Primeira coisa que temos que fazer é voltar ao texto, ao enunciado, e identificar a função. É interessante você observar aqui que antes deste que, nós temos um verbo. Então, nações aqui já é um substantivo, então posso descartar. É importante que vou deixar que ações serão necessárias para fortalecer. Aqui nós temos, depois do que, nós temos um substantivo, deixo por enquanto. Os estudiosos, novamente um substantivo. Então, se tem um substantivo antes do que, não pode ser. Por quê? Antes do que aqui tem um verbo. Primeira coisa, uma revisão bibliográfica apontou, sempre que você puder substituir toda aquela oração que se inicia com o que, por isso, ou sogra, ou isto, pelo que você quiser, neste que será o que? Uma conjunção integrante. A conjunção integrante eu vi e já sei que ela dará início aqui a uma oração subordinada, substantiva, que seja ela objetiva direta, como é o caso. Pode ser subjetiva, pode ser objetiva indireta, apositiva, predicativa, completiva, nominal. Não importa, então. Neste caso aqui, este que é uma conjunção integrante, eu tenho oração subordinada substantiva. As nações, que quando retoma o termo anterior, que é um substantivo, eu tenho aqui, então, PR, um pronome relativo. Pronome relativo dará início aqui a uma oração subordinada adjetiva. Se vem sem vírgula, ela será o quê? Restritiva. Se vem com vírgula, então aqui novamente, pronome relativo dando início a uma oração subordinada adjetiva explicativa. Show de bola? Memorizou aí? Então descartei essas duas alternativas. Que ações serão necessárias para fortalecer as economias mundiais? Neste caso aqui, está fazendo pergunta, eu tenho o quê? Um pronome interrogativo. Pronome interrogativo. É importante que as nações... É importante isso. Isso é importante. Ah, se eu posso substituir por sogra. Sogra é importante sogra. Então, neste caso, eu tenho o quê? Uma oração subordinada substantiva, certinho, igual lá em cima. Então, a alternativa B está correta. Então, neste caso aqui, eu tenho oração subordinada substantiva subjetiva. É aquela que vai exercer a função de sujeito. Então, aqui eu tenho verbo de ligação mais predicativo do sujeito. E aqui eu tenho o quê? Um sujeito oracional, aquele que vem em forma de oração. Então, que as nações tenham suas economias fortalecidas é importante isso. Então, da mesma forma que lá no enunciado. Que espanto causa seria um pronome adjetivo, um pronome indefinido. Eu pego e descarto também. Alternativa E. Observe a frase do terceiro parágrafo do texto e sua reescrita. Virou aumenta, virou aumentaria.
Comparando-se as duas frases, conclui-se que os sentidos expressos por elas são. Quais são os sentidos expressos? A democracia, conforme outro pesquisador citado no texto, aumenta. E se eu disser a democracia aumentaria? Então, quando eu falo aumenta aqui, você já observa que está em quê? No presente do indicativo, não é isso? E se eu disser aumentaria, estudaria, faria? Aqui eu já vi que estará em quê? No futuro do pretérito. O futuro do pretérito ele vai expressar, eu estudaria mais se eu tivesse tempo. Ele vai expressar uma hipótese, uma possibilidade. E já no presente vai indicar o quê? Uma ação que ocorre habitualmente. Comparando, concluímos que os sentidos são diferentes. Uma vez que a primeira veicula, descarta aqui a alternativa B, porque iguais não, já vi que tem sentido diferente. Uma coisa eu falar de uma ação que ocorre habitualmente no presente e outra que vai expressar uma hipótese. Diferentes, uma vez que a primeira veicula ideia de possibilidade na primeira, nada disso, é a segunda que vai. E a segunda denegação, nada disso, descartei. Iguais também não. Ambas exprimem ideia de conjectura em relação ao aumento, nada disso. Diferentes, uma vez que a primeira veicula a ideia de certeza e a segunda de hipótese, show de bola aqui, alternativa C. Então, quando eu falo lá que ela aumenta, eu tenho certeza que ela aumenta as chances de reformas. E aqui já hipótese aumentaria, pode aumentar ou não. Vamos ver aqui, iguais eu já vi que não, diferentes sim, uma vez que a primeira veicula a ideia de probabilidade, nada disso, eu já vi que é certeza. E probabilidade e possibilidade são sinônimos aqui, possuem o mesmo significado. Por isso, descartei aqui esta alternativa E. Nessa crônica, o narrador pondera que as casas antigas são. O que são as casas antigas lá na crônica de Cecília Meirelles? Escolha o seu sonho. Crônica é nada mais do que descrever uma ação que ocorre no dia a dia. Você foi ao médico, por exemplo, você começa a relatar aquilo que você estava observando lá na sala. Já disse anteriormente, não farei a leitura do texto, irei às alternativas. As casas antigas são relíquias urbanas que foram mais valorizadas com o advento dos arranha-céus. Será que já dá para a gente ter uma noção? Será que elas foram mais valorizadas ou elas basicamente foram extintas? Vocês me dirão que as casas antigas têm ratos, goteiras, portas e janelas empenadas, trincos que não correm, encanamentos que não funcionam, mas não acontece o mesmo com tantos apartamentos novinhos em folha. Então aqui ela já vem defendendo as casas antigas. Agora, o que nenhum arranha-céu poderá ter e as casas antigas tinham, ou seja, elas estão sendo substituídas pelos arranha-céus. É esse ser humano, esse modo comunicativo, essa expressão de gentileza que enchiam de mensagens amáveis as ruas de outrora. Havia o feitio da casa, os chalés, com aquelas rendas de madeira pelo telhado, pelas varandas. Era uma festa, uma alegria, um vestido de noiva, uma árvore de Natal. Então aqui ela vem falando sobre as casas antigas. Depois ela fala, os andaimes sobem para os arranha-céus vitoriosos, frios e monótonos, tão seguros de sua utilidade que não podem suspeitar da sua ausência de gentileza. Então fala das casinhas depois dos arranha-céus. Então aqui a gente observa que está ocorrendo uma substituição, está retirando as casinhas, como você observa aqui, qualquer dia também desaparecerão essas últimas casas coloridas que exibem a todos os passantes suas ingênuas alegrias. Então aqui nós já vimos, voltando aqui, são relíquias urbanas que foram mais valorizadas, nada disso, pelo contrário, elas estão sumindo. Marca de um tempo sem brilho e apelo de gentileza, ao contrário dos arranha-céus, nada disso. As casas antigas de um tempo sem brilho, nada disso. Quando a gente observa aqui no início, ele vem falando, olha aqui, as últimas casas coloridas, suas risonhas proprietárias. Então aqui nós observamos que as casinhas
tinham o quê? Esse ser humano, esse modo comunicativo, a expressão de gentileza. Então elas eram alegres com suas rendas de madeira. Então aqui nós já observamos que na alternativa B, sem brilho, não, elas eram as casinhas alegres, coloridas, vigorosas e resistentes ao tempo, capazes de se impor plenamente aos arranha-céus. Nada disso. Nós já vimos o quê? Que essas últimas casas coloridas estão desaparecendo, só estão restando mesmo. Afinal, tudo serão arranha-céus. Então aqui nós já vimos que elas não estão resistindo. São resquícios de um tempo que, como os arranha-céus, traz tristeza e sofrimentos, os arranha-céus, sim. Agora as casinhas, nada disso. As casinhas traziam o quê? Alegrias, elas eram coloridas, não é isso? Então aqui nós já observamos, as casas de Platibanda expunham todos os seus disparates felizes, jarros e compoteiras lá no alto. Elas eram felizes, não é isso? Melhores, as casas antigas são melhores esteticamente que os arranha-céus, que se impuseram no cenário citadino, certinho aqui. Elas tinham melhores estéticas que os arranha-céus, como fala aqui ao longo do texto, vem citando aqui como são como eram as casinhas. E já os arranha-céus, eles são o quê? Frios e monótonos, e já as casinhas não. Elas eram humanas, os chalés tinham renda de madeira pelo telhado, pelas varandas. Era uma festa, era uma alegria, as casinhas eram alegres. Um vestido de noiva, uma árvore de Natal. Então já descarto aqui. Então, turma, vou fazer agora a correção da última questão desta prova na nossa aula de hoje. A correção completa da prova já está disponível lá no nosso preparatório da VUNESP. Acesse cienciaexata.com. E vamos à resolução da última questão da nossa aula. Considere as passagens do texto. Os termos destacados significam, significam, questão está contemplando o quê? Sinônimo, palavra que possui significado semelhante. Enchiam de mensagens amáveis as ruas de outrora. Outrora será o quê? Um tempo passado, tempo sombrio, tempo longínquo, ou tempo moderno ou imaginado. Tempos de outrora, lá nas ruas de outrora, está diretamente relacionado a um tempo passado. As casas de Platibanda expunham todos os seus disparate felizes. E agora, o que será disparate felizes, né? Jarros e compoteiras lá no alto, moças recostadas em brasões, pássaros de asas abertas. Então, disparates será um absurdo. E ouvia-se a sua linguagem com enternecimento. Enternecimento, será que está relacionado à ternura? Sim, a ternura, a brandura, correto então aqui. Já um pouquinho mais exigente esta questão, mas outrora, tempo passado, já gabaritaríamos a questão. Tempos sombrios, longínquos, modernos, imaginados, nada disso. Quando a gente vê os disparates, são os absurdos. No meio político, às vezes, a gente ouve todos aqueles disparates, aqueles absurdos, e enternecimento, ternura, brandura.